Eu preparei um conteúdo junto com a nossa coordenadora, a Dani. Ela me orientou para a gente preparar uma aula que fosse assim, mais voltada para essa área de exatas, né? Para que eu possa explicar para vocês e vocês possam entender aí legal, tá? Mas assim, na aula de OE do ano passado, na primeira série, vocês já aprenderam alguns métodos de estudo, né? Porque a aula de OE é isso, é para aprender e entender alguns métodos para facilitar na hora que vocês forem se organizar para estudar. Na hora que a gente aplica esses métodos, vocês vão percebendo que vai ficando automático, né? Chega uma hora que vocês não vão lembrar que aprenderam isso em OE, né? Vocês já vão estar assim mais organizados e sim, na hora de separar um conteúdo para estudar para a prova, ou na hora de organizar o caderno, organizar o material, né? Planejar o que vai fazer durante a semana, tudo isso vai facilitando, tá? Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, que eu fiz uma apresentação de slides. Hoje a aula vai ser assim, com os slides. Mas na semana que vem eu vou tentar alterar, fazer de uma outra forma. Aí vocês vão vendo qual o jeito que vocês acharem melhor e me contem, tá? Que daí eu faço do jeito que agradar melhor vocês. Então vamos lá, apresentação de slides. Então eu coloquei aqui, né? Do professora Natália, segunda série, OE. Então, para começar... gente, só um recadinho, né? Para eu não esquecer. Coloquem, por favor, o nome completo de vocês no chat, para depois eu anotar para fazer a chamada. Porque, por enquanto, a gente não está com a chamada em mãos, aí depois eu copio lá e anoto, tá? Então, coloquem, por favor, o nome completo para mim. Se for entrando mais alguém, acho que depois eles, né, vão perceber isso. E mais um recadinho, eu não sei se os outros professores já passaram para vocês, né, que vocês já podem vir na escola retirar o kit de material, tá? Então, pode vir retirar o material, mesmo caderno, lápis, borracha, o kit que veio, e o caderno do aluno, né, que é a apostila. E quem quiser encomendar a camiseta da escola, também pode vir encomendar. Então, o horário é das 8 da manhã até as 4 da tarde. Pode vir vocês mesmos, ou os responsáveis, ou vizinho, ou amigo, tá? Quem puder vir, beleza? Então, esse era o recadinho. Então, vamos lá. Então, por que a gente tem que ter a aula de orientações de estudo, né? Para que serve a aula de OE? Então, para aprender e exercitar as técnicas e estratégias de estudo para favorecer a aprendizagem de vocês, né, em todos os componentes curriculares. Então, quando a gente aprende as técnicas e começa a exercitar essas técnicas, né, foi aquilo que eu falei, vai ficando tão automático que vocês não vão nem perceber que estão fazendo técnica de OE, né? Tudo isso é para ajudar, e vai ajudar não só em português e matemática, vai ajudar em todas as disciplinas, tá? Alguém falou comigo? Quer fazer pergunta? É para copiar? Não precisa, depois eu vou disponibilizar no Classroom, tá? Tá bom. Não precisa copiar, não. Muito obrigada. Só na hora que eu for, eu vou falar depois, né? Fazer uma atividadezinha com vocês, aí quem quiser fazer no caderno, né, para anotar, assim, pode. Mas tudo que tá no slide, vocês vão ter depois, tá? Acho que já deve ter... Eu já programei para postar no Classroom, acho que já está até disponível para vocês, tá bom? Então, é para isso que serve a aula de OE, né? Para a gente aprender todas essas técnicas. E qual técnica, então, que a gente vai aprender nesse primeiro mês de aula, né? Porque, por enquanto, o que a gente sabe é que o mês de fevereiro será aulas online. A gente não sabe ainda março como será. Mas nesse mês de fevereiro, o que a gente vai ver, então? Sobre esquema.
tá? Então, o esquema, ele é uma técnica de estudo, né, de organização para a gente estudar, tá? Até o ano passado, vocês viram, né, marginalia, vocês viram grifo, vocês viram palavra-chave, né? Acho que esses três são, assim, os que mais devem ter marcado, né, vocês. E esses três que vocês usaram, né, que vocês aprenderam ano passado, eles vão fazer todo sentido agora, né? Então, quando vocês forem ler um texto, forem organizar as ideias principais do texto, para poder fazer um esquema, vocês estão grifando, vocês estão selecionando as palavras-chave, vocês estão fazendo anotações, né, fazendo a marginalia, né? Então, tudo isso, ele vai ali se entrelaçar, né? Uma coisa vai depender da outra. Então, e o que é o esquema, né? O esquema, ó, ele, né, é uma palavra que vem do latim e do grego, né, que significa forma, figura. Então, tá um pouco relacionado aí com a matemática, né? Porque a gente usa formas, usa figuras, né, para poder mostrar uma ideia, apresentar uma ideia. Então, o esquema, ele é uma representação, a gente pode utilizar, além das formas, das figuras, a gente pode utilizar as chaves, né? Pode utilizar setas, então os retângulos, numerações, tópicos, tá? E o esquema, ó, aqui eu até coloquei um resuminho bacana que eu encontrei, que eu acho que ele explica bem o que é o esquema. Ó. Então, o que é esquematizar? É fazer com que o texto ele fique visualmente com algo parecido a um esqueleto. Adorei esse termo aqui que ele comparou com esqueleto. Porque o esqueleto não é só a parte ali do osso, né? É o que estrutura tudo. Então, o esquema, ele é isso, ele é só a parte ali do osso, do esqueleto, né? A gente não vai encher de informação, a gente vai colocar só uma palavra-chave ali, né? Algo que representa toda a ideia que a gente está querendo dizer. Então, é o ato de retirar somente as ideias principais, sem quase nada mais. Então, só as ideias principais do texto. É essencialmente visual e assemelha-se aos mapas mentais ou conceituais. Eu não sei, o ano passado vocês viram mapas mentais e conceituais? Sim. Sim. Então, qual que é a diferença do esquema para o mapa? É que o mapa, a gente colocava, além das palavras-chave, né? Colocava significados, aí na hora que ia fazer uma ligação com o outro, podia escrever nessa ligação, né? Indicar. Ou tem os mapas conceituais, que daí colocava a palavra ali, né? O principal do tema no centro, né? E fazia algumas ligações. Então, os mapas, eles são bem cheios, assim, de informações. Enquanto que o esquema, ele é mais, assim, simples. É algo mais simples, tá? Assim, para vocês diferenciarem. Então, vamos lá. Exemplos de esquema. Eu coloquei aqui um exemplo que eu tirei da apostila, né, que a gente usa para preparar a aula. Então, assim, imagina que essas figuras aqui tem a informação escrita, né, tem alguma palavra, algum conceito, e só tem as flechas indicando. Então, ó, não tem nada escrito aqui em volta, né, explicando, e as flechas, às vezes, elas indicam algum sentido, né, para onde eu vou, né, onde eu começo, tá? Ou às vezes não vai ter flash, só vai ter uma ligação, tá bom? Eu fiz mais um exemplo aqui para mostrar para vocês. Peguei mais um exemplo aqui, só que com um texto, tá? Vamos ver aqui. Bom, tem esse texto, ó, pré-cabralino. Então, estudos de historiadores e pesquisas arqueológicas revelam que no período anterior a 1500, as terras brasileiras já eram habitadas por outras civilizações. Os primeiros nativos deixaram vestígios como pinturas rupestres, fósseis
e alguns utensílios que demonstram que muito antes dos portugueses chegarem ao Brasil, já existiram sociedades complexas e não apenas tribos primitivas, como durante muito tempo se acreditou. Por volta de 1500, a região era habitada por grupos étnicos como os Tupi-Guarani, Macro-G e Aruac. Então, aqui a gente está falando, né, de alguns grupos, né, algumas civilizações que ocuparam, né, as terras brasileiras, tá? E como a gente vai organizar, então, essas ideias, né? Olha como que ficou o esquema desse texto, né, para vocês entenderem como é o esquema. Então, a gente está falando de história do Brasil, de um período que chama pré-cabralino, né? Então, nesse período, então o que ele fala? Que antes de 1500, né, existiam sociedades complexas. E quais eram os grupos que apareceram, né? Aqui eu falo os grupos: Tupi-Guarani, Macro-G e Aruac. Então, tirou apenas algumas palavras ali, né, as palavras-chave do texto, e organizou num esquema. Se a gente fizesse um mapa conceitual, né, já dá até para imaginar esse mapa conceitual como ia ficar, né? História do Brasil ali no meio, a gente colocaria, aí ia puxando algumas setinhas, ou então até poderia colocar, né, pré-cabralino no meio, porque está falando dessa época, né, desse período, e daí ia puxar ali, já ia pesquisar o que era as principais características do grupo Macro-G, do Aruac, do Tupi-Guarani, né? A gente já ia imaginar uma coisa bem assim colorida, bonita. Agora, o esquema não, o esquema é bem assim resumido mesmo, tá? Depois que vocês verem esquema, eu já vou dar spoiler, tá? Depois que vocês verem esquema, vocês vão aprender a fazer resenha, tá? E assim, a resenha, a gente utiliza o esquema. Então, por isso que a gente começa agora com o esquema, bem entendido isso, para poder fazer depois as resenhas, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, não é da minha área, porque eu sou de matemática, né? E aqui a gente está falando de história. Então, para vocês entenderem e eu explicar ainda melhor, a gente vai falar um pouquinho de matemática, tá? Mas sem fazer conta, não tem conta nenhuma. A gente só vai relembrar algumas coisas. Então, no ano passado, que vocês estavam na primeira série, a gente viu vários conteúdos, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui, né? A gente vai fazer um esquema com esses conteúdos que a gente viu, né, o ano passado. Então, vamos tentar relembrar quais eram esses conteúdos e a gente montar ali organizado, certo? Então, ó, lá no primeiro bimestre, quando vocês entraram na escola, né, e ainda tinha aula presencial, então o professor, era o professor Tiago que dava aula para vocês? Sim. Né? A Júlia está fazendo que sim. Estou vendo a Júlia aqui pequenininha aqui aparecendo. Então, sim, né? O professor Tiago dava aula e o Tiago explicou para vocês sequência. Aí acho que deu tempo de explicar a progressão aritmética, né? Que é o tal do PA. E daí, provavelmente, PG já não deu tempo de explicar presencial. Teve que ser online, né? Então, sequência, PA e PG. Foram, assim, os principais, né? Então, a gente sabe já que são esses os conteúdos. Como que a gente vai organizar num esquema? O que a gente precisa saber para organizar o esquema? Primeiro, a gente precisa saber qual é a ordem, né, dos conteúdos. O que precisa do quê, né? Porque, assim, a gente não pode começar com um conteúdo e depois, né, eu preciso, vamos pensar em adição e multiplicação. Se você não souber a adição, você não vai conseguir resolver uma multiplicação, tá? Então, a adição vem primeiro e depois vem multiplicação. A gente não pode inverter a ordem. Então, quando vai explicar multiplicação para alguém,
Antes de explicar, eu pergunto, você sabe adição? Ah, sei. Ah, então eu te explico. Ah, você sabe adição? Não. Então eu não posso te explicar a multiplicação. Vamos aprender a adição primeiro. Então tem toda uma ordem. E qual seria a ordem aqui, né, desses conteúdos? O que vocês viram primeiro? Sequência, PA ou PG? Ah, apesar que eu já falei, né? Mas tudo bem. Alifer, não ouvi, Alifer. Não, não era nada aqui, professor. Eu liguei sem querer, desculpa. Achei que você estava falando, mas pode falar se quiser, viu? Não, obrigado. Ah, então tá bom. Então, ó, vamos ver aqui, né? A gente viu primeiro sequências. Primeiro vocês viram vários tipos de sequência. Aí tinha sequência que começava um número, 2, aí ia somando de 3 em 3, então depois vinha o 5, o 8, o 11. Aí tinha sequência que, né, ia multiplicando. Tinha sequência que às vezes fazia assim: eu vou somar 2 e subtrair 5, somar 2 e subtrair 5. Tinha sequência também com figuras, né? Às vezes aparecia alguma sequência com figura. Só que assim, essas sequências, vocês viram, né, várias de uma maneira geral, e depois vocês foram aprendendo que algumas delas tinham um nome específico. Então, daí vocês viram a PA e a PG. Que a PA, a progressão aritmética, a gente sempre vai somando, né, de um termo para o outro. Então, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, sempre vai somando um mesmo valor. E esse valor é chamado de razão, né? Mas, quando eu falo somando, pode ser que também vá subtraindo, tá? A gente fala somando, mas pode ser subtraindo também. A progressão geométrica, né, a PG, a gente ia multiplicando por um mesmo valor, né? E da mesma forma, pode ser multiplicando ou dividindo, tá? Então, vamos ver como que fica esse esquema, né? No primeiro bimestre, então, ó, por que eu coloquei, né, ali o retangulinho do primeiro bimestre? Porque, né, a gente está separando por bimestre. Então, a primeira coisa que viu foi sequência, e a partir da sequência, vocês aprenderam, então, o que era a PA e o que era a PG, tá? Então, ó, como faz sentido agora, né? A gente pegar algo que a gente já viu. PA precisou da sequência, e a sequência foi assunto do primeiro bimestre. Resumido. Eu precisei colocar aqui que a gente viu razão, o que era razão, colocar que tem PA crescente, decrescente, que tem constante. Não precisei colocar nada disso, tá? A gente só colocou os assuntos principais. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam, que o esquema a gente só coloca o que é ideia principal, tá bom? Vamos ver, então, relembrar no segundo bimestre, né? Aí, no segundo bimestre, já entrou nas funções. Então, vocês viram função do primeiro e do segundo grau, viram também proporcionalidade direta e inversa e relação entre duas grandezas. Vocês já tiveram aula de matemática hoje com a professora Fernanda? Já. Já? Então ela relembrou já, né, com vocês as funções? Do primeiro, do segundo, a exponencial. Sim. Relembrou, né? Então, aí quando vocês viram função do primeiro e do segundo grau ano passado, então como que foi, né, a ordem ali? Então, no segundo bimestre, primeiro vocês entenderam o que é relação entre duas grandezas, né? Então, que uma coisa depende da outra. Então, o exemplo, assim, super conhecido, né, que falam bastante, de uma corrida de táxi, né? Então, a corrida de táxi tem lá o valor fixo, né? E vai ser cobrado por quilômetro rodado. Então, o valor que você vai pagar da corrida de táxi depende do quanto de quilômetro que você vai andar, né? Hoje não usa tanto táxi, usa mais Uber, né? Mas é a mesma ideia. Então, é uma relação entre duas grandezas. A mesma coisa, você vai comprar
mortadela, né? Vai lá comprar mortadela. Qual que é a relação ali do preço que você vai pagar? Está relacionado com o quê? Com o peso, né? Quanto mais você pegar ali de mortadela, mais você vai pagar, tá? Então, tem várias coisas no nosso dia a dia que tem relação entre duas grandezas. Se a gente ficar aqui dando exemplo, a gente vai ficar o dia inteiro e ainda não acabou os exemplos. Então, depois que viram essas relações, aí vocês aprenderam proporcionalidade, que tinha direta e inversa, e depois vocês viram a função do primeiro grau e do segundo grau, tá? Então, aqui, não precisei colocar que aqui na função do primeiro grau a gente viu gráfico, a gente viu raiz, fez situação-problema, não precisa colocar tudo isso. Eu só peguei os conceitos, né? Os conteúdos que foram vistos, tá? Uma coisa bem resumida. Lembrando que isso a gente consegue fazer com qualquer matéria, tá? Eu só estou mostrando para vocês aqui do primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, para vocês terem uma ideia, terem mais exemplos de esquema. Vamos ver do terceiro bimestre agora, hein? Olha, o terceiro bimestre teve conteúdo, hein? Na hora que a gente vai... se eu começasse a aula perguntando para vocês o que vocês viram, vocês iam falar uma coisinha ou outra. Na hora que a gente vai vendo assim detalhado, ver o quanto que a gente aprendeu de matemática ano passado, né? Então, ano passado, no terceiro bimestre, teve as funções exponenciais e logarítmicas. Aí a gente viu crescimento exponencial, equação e inequação exponencial, definição e propriedades de logaritmo e equação e inequação logarítmica. Olha quanta coisa, né? Bom, o que dá para perceber aqui? Qual que seria uma ideia? Já que a gente está falando de exponencial e logaritmo, então já dá para dividir, né? A gente faz ali um esquema, começa o esquema falando de exponencial e depois falando de logaritmo. É um jeito bom de separar, né? Já fica legal. Vamos ver aqui, ó, o jeito que eu coloquei. Então, terceiro bimestre, o que a gente viu? Bom, função, aí tinha a função exponencial e a função logarítmica. De exponencial, o que entra em exponencial? Aí teve alguns exercícios que falava de crescimento exponencial, né? Então, de coisas que crescem muito rápido, né? Por exemplo... se tiver uma bactéria, alguém pega uma bactéria, quando as pessoas começam um passar para o outro, né? A gente pode até falar da pandemia, infelizmente, que seria um exemplo que caberia aqui, mas tem um crescimento exponencial. Porque se uma pessoa pega e passa para duas, essas duas, cada uma passa para duas, né? Então vai tendo um crescimento muito rápido a um curto período de tempo, tá? E vocês viram também equação e inequação. Lembrando que a equação é quando a gente tem um sinal de igual e a inequação é quando tem o sinal de maior, menor, ou, né, maior ou maior igual, ou menor e menor igual, tá? Me enrolei para falar. Para a logarítmica também tem equação e inequação, mas o que vocês viram de logaritmo também? Definição e propriedade. Porque foi a primeira vez que vocês tiveram contato com o logaritmo, né? Então, primeiro vocês tiveram que aprender o que significa aquele log, o que é a base, o que é aquele logaritmando, né? Aí tinha que ver quando é que o logaritmo existe, quando não existe. Então, teve várias coisinhas lá do logaritmo. Mas, de uma forma bem resumida, o terceiro bimestre foi isso. Tá? Bom, vamos ver aqui no quarto bimestre. Vocês viram, né, algumas coisas assim que vai usar bastante agora no segundo colegial, viu? Tudo que vocês viram no quarto bimestre, se vocês tiverem material, guarda, dá uma estudada porque vai usar bastante. Então, vocês viram razões trigonométricas no triângulo retângulo, lei dos senos e dos cossenos para o triângulo não retângulo
inscrição e circunscrição e pavimentação de superfícies de polígonos regulares. Ufa, né? Porque, assim, ia calcular a área de algumas figuras, né? De alguns polígonos, tá? Um pentágono, um hexágono, né? Figuras, assim, que tem bastante lado. E essas figuras estavam relacionadas com uma circunferência. Aí, às vezes, a circunferência estava dentro da figura, ou às vezes a circunferência estava fora da figura. Aí, quando tinha essa relação, ficava bom para calcular a área, porque tinha formulinha, né, relacionando o raio, né, com as medidas, né, do polígono. Então, isso que era bacana na hora de resolver esses exercícios, tá? Então, vocês viram tudo isso. Mas o que está relacionado com o que aqui, né? Na hora que a gente vai separar. Então, no quarto bimestre, vamos pensar assim, a gente viu triângulo e a gente viu outros polígonos. Quando a gente foi ver triângulo, tinha dois tipos de triângulo. Tinha o retângulo, que é quando tem um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo reto, e tem o triângulo que não tem um ângulo reto. Quando tem o ângulo reto, a gente consegue fazer várias razões trigonométricas. Seno, tem o cosseno, tangente, aí tem o teorema de Pitágoras, né? E fora muitas outras relações métricas. Agora, quando não é retângulo, o que vocês aprenderam? A lei dos senos e dos cossenos, tá? Se vocês tiverem material do ano passado, vocês vão conseguir dar uma revisada nisso. E dos polígonos regulares, como eu já falei, então, né? Vocês viram a inscrição e a circunscrição, né? E aqui eu coloquei pavimentação de superfície, esse nome esquisito, nada mais é do que a área, né? Pensar, né? Você vai cobrir uma superfície, você vai ver o quanto você precisa de algum material para cobrir essa superfície. Então, é uma pavimentação, é o jeito de falar, tá bom? Bom, gente, eu acho que assim, ó, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, né? A aula, assim, um basicão do que a gente vai ver esse mês de fevereiro sobre esquema. Essa primeira aula de hoje não tem atividade para entregar, nada. Eu não sei, depois eu vou conversar melhor com a Dani, se nas outras aulas vai ser pedido alguma coisa para entregar de OE ou não, tá? Mas assim, se vocês tiverem caderno, vai anotando, né? Porque se algum momento eu pedir para vocês tirarem foto, vocês me enviam, tá? Lá no Classroom, deixa eu parar de compartilhar. Aqui. Lá no Classroom tem então o material que eu usei hoje, aí vocês já têm acesso, já vão conseguir ver todos esses slides. Se tiver dúvida, depois pode me chamar, tá? No WhatsApp eu tiro todas as dúvidas, eu fico disponível. E se alguém não colocou o nome no chat, corre que dá tempo. Coloca aí o nome, porque eu ainda não tenho a chamada, aí eu anoto e quando eu tiver a chamada, eu passo, tá? Professora, hoje não precisa anexar nada? Não, vocês vão ver lá que nem dá para anexar. Eu deixei só como material, só para vocês olharem mesmo, tá? Aí quando quando eu colocar como atividade, aí vocês vão ver que vai ter essa opção de anexar, tá bom? Alguém quer fazer mais alguma pergunta?